Mecânica quântica! Quantum Mechanics. Mecânica quântica. Mecânica quântica. Mecânica quântica. Mecânica quântica. Episódio de hoje. Pessoal, é isso daí, pessoal. Não temos mais limites, cara. Mas bora para a nossa semana 6, começando a nossa segunda temporada, a parte 3 do curso. Então, a gente vai falar de momento angular. É basicamente o coin. Isso também tem em todo lugar. Tem problema. Aí, o que a gente precisa, a gente vai discutir aqui. Né? Mas já que a gente abraçou a tosqueira, vamos nessa então, né? Olha, resumão, se esse é o nosso curso de quântica é você subir nas 12 casas dos Cavaleiros de Ouro, né? Olha, você só a única arma que você tem até agora é o oscilador. Né? Todo o resto é maquinário, que estudou e tal, até quântica 1, quântica 1 você não resolve nada. Né? Então aqui no máximo eu diria que você está por aqui. Né? Então você está no Aldebaran. O Mu lá até agora você entendeu quais são os Paranauê, as palavras de sétimo sentido e por aí tá, mas você ainda não resolveu, não tô com ninguém. Então o Aldebaran é o primeiro cara. Acabou de começar. Então, o que é digamos assim, nossa primeira coisa não trivial, né? O oscilador não é oscilador trivial, mas a primeira coisa que pós-oscilador é o nosso assunto, na verdade, desse tópico, que é o problema de força central. Né? Mas antes de começar o problema de força central mesmo, a interação entre dois corpos, a gente vai começar a falar do momento angular, que é o cara que interessa, até eu falei isso no vídeo antes, é o cara que se conserva aqui, que é importante. Então, essa semana são vídeos curtos, 4 vídeos. Esse vídeo a gente só vai falar de momento angular, né, clássico e quântico, e álgebra do momento angular. Então, se você já fez física matemática, maravilha, muito fácil. O vídeo de hoje é a semana toda, muito tranquilo. Bora. Então, o momento angular, definição. Né? Acho que eu vou começar a definir, porque eu descobri que tem aluno que entra no profissional e nem sabe definir o momento angular. Então, isso aqui é a definição do momento angular, produto vetorial x com p. Por enquanto, tudo clássico. Né? Uma propriedade importante, interessante do momento angular, sempre que ele está no plano perpendicular ao plano criado pelo vetor posição e o momento. Né? Então, você pega o posição e o momento, obviamente são dois vetores, né? Então esse cara forma um plano, o momento angular está furando esse plano. Então, quer dizer, ele é ortogonal a x, ortogonal a p. Então, se você escrever em componentes, se você não está acostumado com isso, ou está enferrujado, vai lembrar. Se vira aí. Então, esse componente desse vetor é yjk, xjpk. Se você quiser botar explicitamente, lembra que esse epsilon 1, 2, 3 é 1, e quando você permuta os índices, ele troca sinal. Ele é completamente antissimétrico nos três índices. Então, temos 1 aqui, esse é soma, então é 2, 3, aqui 2, 3, e o outro termo vai ter o 3, 2. Só que o 1, 3, 2 é menos 1. Então, aqui, por isso que aqui é menos 3, 2. Lembrar isso daqui é simples, é só lembrar a propriedade cíclica, né?
Então, é 1, 2, 3, menos o contrário. Então, 2, 3, 1, né? É 1, 2, 3, volta para 1. 3, 1, 2. E o outro sempre o contrário. Pronto, componente do momento angular. Agora, em mecânica quântica, o negócio não muda, né? Se agora esses x e p são operadores, aqui isso é o setinha, aqui isso não é setinha, aqui é chapéu, né? Chapéu, então x, i, pj, chapéu, c é cortar delta e j. São operadores que obedecem essa relação de computação, que é o único que a gente vai precisar, né? E o momento angular vai ser botar chapéu aqui. Então aqui não tem grande problema, aqui só botando explicitamente aqui, né? Então aqui ficou chapéu, 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 chapéu. Pode não ter aquele problema, digamos, de ordenamento, que a gente falava coisa assim, porque x1 e p2 eles comutam. Né? Então aqui eu escrevo qualquer ordem, tanto faz, mas eu boto assim porque, obviamente, a gente vai usar a representação de coordenada, né? Então assim fica mais apropriado, porque o cara vai derivar. Aqui, né? Então ele é esse operador, esse cara com ali com chapéu, né? Ele é o operador, a regra é simples, né? Esse cara é o operador associado a componente i do seu momento angular. Então, se você tem um sistema, tem um momento angular, você vai medir, digamos, a componente i, ou componente 3 aqui, né? Então, o que você vai medir vai ser um alto valor desse operador. Mesmo aquela lógica de sempre. Primeira coisa aqui, que se esse cara é observável, ele tem que ser hermitiano. Verificar aqui não é tão trivial, mas também não é complicado. Então, o que esse cara... Se você... Daqui, ele explícito é muito mais fácil, né? Mas daqui, a gente pode ver nessa anotação compacta, né? Então, esse cara é adaga, isso aqui é número, né? Então, esse aqui que é o operador, aqui é a adaga. Esse adaga, ele inverte o cara e toma a adaga de cada um. Então, olha aqui que está ao contrário. O que interessa é que esses índices, eles são sempre mudos, né? Os caras que somam, que repetem, né? O i não, você chama do que quiser. Então, por exemplo, acho que nem vou precisar disso, mas a questão é que ele inverteu aqui. Então, o P e o X são hermitianos, só botei aqui P e X. Aqui eu tenho que voltar para a forma XP. Então eu vou escrever esse cara como computador PX mais XP, né? Com índice JK. Então o computador de P com X, PK e XJ, é menos IH cortado delta KJ. Então só isso aqui é o resultado do computador. Agora quando esse delta você usa essa soma, então toda aqui só vai ser zero, exceto quando K for J. Então aqui ficou J e J, aqui é uma soma. Mas então esse J, J significa o quê? Esse aqui é você dá o I, aqui seria 1, 1, mais o 2, 2, mais o 3, 3. Só que quando esses índices se repetem, como ele é antissimétrico, então epsilon I, JJ é menos epsilon I, JJ. Quando você troca o mudo sinal. Então epsilon I, JJ é zero. Então esse cara daqui é zero, ficou só o outro, que é exatamente o L original. Então L adaga é L, cara hermitiano. Beleza, só para marcar. Então, outra questão que a gente tem que ver são os comutadores das componentes. Por exemplo, a gente tem os vetores que a gente tem até agora, x e p. Né? Então, x comuta com x, p comuta com p. Então, você pode medir, você tem o operador x, né, posição, né? Então, eu tenho o componente xi, xj e xk. Você pode medir dois ao mesmo tempo, os três ao mesmo tempo, não tem problema, um comuta com o outro. Mesma coisa para o p. Então, digamos, se o cara é ele é autovetor, você pode ter um autovetor do operador x, o vetor x como um todo. Né? Ele pode ser simultaneamente, se medir x, y e z. E mesma coisa para o p, né? Px, py e pz. E para o L, né? Quer dizer, dá para fazer um CCOC com L1, L2, L3, né? Eventualmente mais coisas. Então a gente tem que saber o computador de L com L, que apesar disso aqui não é trivial. X com X é zero, P com P é zero, mas X com P é IH cortado. Então, esse aqui eu escrevi esse primeiro Li como aqui esse epsilon, L soma, Lzinho, né? M soma, e aqui J, associado a esse aqui, o LJ, S soma, T soma. Esses caras são números, você pode tirar aqui fora, virou o computador de XP, XP. Você está passando de nível, né? Só vendo o vídeo você já ganhou um nível. Então, aqui você pode jogar o cara, fazer aquele truque. Quando você tem dois, né, você joga uma vez para frente, outra vez para trás. Então eu joguei esse para frente aqui e agora esse cara saiu aqui atrás. Agora aqui você ainda continua tendo dois. Então você pode fazer o mesmo truque na sequência.
Então joga esse cara para frente, só que vai ficar P com P que é 0. Depois você joga esse cara para trás, aí ficou P aqui, ficou P com X. Mesma coisa aqui, né? Jogou o X para frente, ficou X com P. Agora eu jogo P para trás, só que P para trás fica X com X que é 0. Então sobrou só esses dois. Agora a gente vai usar. Aqui é IH cortado, aqui é menos IH cortado, aqui é mais IH cortado. Então, um IH cortado eu vou tirar aqui fora. Esse daqui eu escrevi primeiro. Então, aqui é delta LT, ó, XPSM. E aqui o menos, né? Então, ficou menos aqui, delta SM, e aqui o XL e o PT. Agora você vai e usa passa o epsilon para dentro, né? E usa o delta. Então, eu só reescrevi aqui para manter a sequência. Então, jogou aqui dentro, por exemplo, o L ficou que eu usei no T, né? Então, no T ficou L, aqui só repetir, aqui menos, no S, somou S, ficou M. Ok. Agora, daqui para cá que eu fiz? O I, L, M, eu troquei a ordem do L e o M, então trocou o sinal. Aqui, eu troquei esse L eu troquei duas vezes. Botei ele no meio, trocou o sinal, LS, depois LJ. Aí troco o sinal duas vezes, então não trocou sinal nenhum. Então ficou LJS, então esse sinal manteve, mas aqui nessa troca trocou o sinal. Aqui, trocou uma vez, mudou o sinal e só. Né? Então mudou aqui o J e o M, então aqui ficou mais. Okay? Por que eu fiz isso? Porque eu só sei essa regra de cabeça quando eu boto o índice de soma no final e o primeiro. Então, agora que você tem índice aqui somando nos epsilons, aí você pode usar essa propriedade de delta. Então, esse cara aqui é delta, delta menos delta, delta. Então, é delta do primeiro com o primeiro, né? Então, é I com J, primeiro de cada um, né? Depois aqui o segundo com o último, então aqui é MS. Agora o primeiro com o último, então é IS, M com J. Mesma coisa aqui, né? Primeiro com o primeiro, segundo com o segundo, primeiro com o último, aqui o segundo com o primeiro. Okay? Lembra disso, né? Espero que você lembre. Aí é só aplicar os deltas. Né? Jogou aqui. Repara que esse delta IJ, esse IJ, ele não soma, então ele fica solto. Aqui sim, MS tem soma. Então aqui fica o mesmo índice. Né? Então é o produto escalar de x com p, né? os operadores. Aqui é menos com menos, então ficou mais. Aqui sim vai somar. Né? O S vai sumir, ficou I. O M vai sumir, vai ficar J. Agora aqui, mesma coisa, você tem outro delta e J, esse soma, então ficou X com X, produto escalar X com P. Ou X com P. Produto escalar X com P, aqui somando L. Esse cara é índice mudo, né? Esse L. Isso é isso. Né? Aqui é X1P1 mais X2P2, por aí vai. Aqui é X1P1 mais X2P2, por aí vai. Na verdade, esse cara aqui se cancela. Só sobrou o XIPJ e o XJPI, ele é o contrário. Então, o resultado desse computador é isso. Daqui é fácil ver um resultado, mas eu vou tentar compilar. Por exemplo, o que é L1 com L2? Então, o XY, né, chamando XYZ de X1, X2, X3. L1 com L2, então deu 1, 2 menos 2, 1. Essa é a definição do L3. Né? Então, L1 com L2, aí é cortado L3. Então, aqui você pode compilar isso assim. Né? Então, tem esse EH cortado, 1, 2, então aqui é 1, 2, necessariamente aqui tem que ser o 3, então L3 e EH cortado é L3, que a gente acabou de ver. Mas se você quiser mostrar que isso aqui é verdade, é fácil ver. Né? É só pegar esse epsilon em JK, LK e usar a definição do L, que é epsilon, digamos, K. Aqui eu estou botando KLM, XLPM. LM você chama do que você quiser, porque aqui é soma. Interessa que esse K e esse K aqui, eles estão somados. Né? E o J são soltos, não tem soma. Aí eu uso os deltas aqui de novo. Então aqui é delta, delta menos delta, delta. Primeiro com primeiro, então I com L, J com M, primeiro com o último, e L, J com L. Jogou aqui, então no lugar do I ficou, no lugar do L ficou I, no lugar do M ficou J, aqui no lugar do L ficou J, no lugar do M ficou I. É o que está escrito lá. Então tá certinho. Então aqui está até a prova. Então, de jeito bonitão, compacto, o computador de LI com LJ é IH cortado epsilon de IJK LK. Qual a implicação disso? Princípio de certeza. Pelo princípio de certeza, você vai fazer uma medida
simultânea de uma componente I e J, digamos x e y, no seu momento angular, automaticamente aqui você não vai conseguir uma medida arbitrariamente precisa dos dois ao mesmo tempo, porque aqui vai vir o computador de Lx com Ly. Quer dizer, é o L1 e L2, então seria Epsilon e JK, que seria o L3. Então, esse cara é maior ou igual a cortado sobre 2, o valor médio, no estado que você está, né, está com componente Z. Se você está medindo o x e y. Então, quando você mede a componente x, componente y no momento angular, a incerteza de cada medida, o produto dessa incerteza, necessariamente é maior do que h cortado sobre 2, o valor médio da outra componente, que você não está medindo, no caso, seria o LZ, o fora do plano. Então, não é possível você medir duas componentes no momento angular simultaneamente, porque a terceira atrapalha, digamos aqui, né? Então, sempre, né, lembra que sempre no computador, L1, L2, L1 com L2, L1 com L3, L2 com L3, sempre dá o L que está faltando. Então, L1 com L2 dá L3, L2 com L3 dá L1 e Não consegue, né? L2 L3, L2 com L3 dá L1 e L... Não consegue, né? Faltou um pico da L2, né? Então, L1 com L3, L3 com L1 dá L2. Não sei se é repetitivo o que eu falei, mas você entendeu. E a questão é sempre cíclico, né? Mantém 1, 2, 3, 1, 2, 3, que fica o sinal sempre de mais. Então, a questão é que não é possível medir esses caras. Então, eles nunca fazem parte do CCOC, né? Pescoço. Então, assim, se você se você tem digamos, você mediu, digamos, um deles, né, o LZ, então você tem esse cara, né? Então você não sabe o LX ou o LY. Essa aqui digamos, a conclusão. Então, digamos aqui, se você tem um vetor momento angular, você fez a medida de uma componente dele, digamos aqui que seja o LZ, necessariamente você tem uma incerteza intrínseca, né? Então no plano aqui x, y, você não sabe com certeza onde está o vetor. Então a única coisa que você vai saber certo é que a priori esse vetor está no certo cone, né? Porque você sabe a componente dele aqui, mas não sabe aqui. Na verdade, para mostrar que esse cara é um cone, você tem que saber o tamanho do vetor. A gente não está discutindo ainda, mas isso é possível. Me diz, a gente vai ver isso no próximo vídeo. Acho que deu para entender a ideia, né? Então, uma continha, para a gente meio que acabar aqui, vai ser bom para o próximo vídeo a gente reescrever esse momento angular de outro jeito. Só assim, define aquela álgebra, aquelas relações de computador. Se eu falar álgebra, de vez em quando, é computador. Você entende? Aqui pra gente essas coisas são sinônimos. Então, L mais L menos, eu vou definir como L1 mais I L2. Né? E o L3 eu vou chamar de LZ, só para ficar assim mais, para dar letra, sei lá. Então, claro, obviamente você pode inverter, né? Então, o L1 é a soma do L mais L menos, o L2 é a diferença, esse cara é a parte real, esse cara é a parte imaginária, né? O LZ é o L3. E daí, só um comentário, né? É que o L mais e L menos não são hermitianos. Né? L1 e L2 são hermitianos, o L mais e menos não. Porque se eu tomo um hermitiano aqui, esse cara não muda, mas esse cara troca o sinal. Então aqui fica o hermitiano do mais ao menos, do menos ao mais. Esse aqui vai ter um papel análogo ao A e a adaga do oscilador harmônico. Né? A gente vai ver mais para frente. Mas reescrevendo assim, então o que é o computador? Então agora ele, ao invés de ter L1, 2, 3, é L mais, L menos, LZ. Né? Então a gente precisa do computador de todos com todos. Mas aqui é bom que dá para fazer de uma vez. Por exemplo, LZ com L mais, L menos. Então esse cara é mais ou menos L2. Só abrir aqui, né? Então L3, L1, L3, L2. Esse cara eu sei. Então aqui é 1, 2, 3. Então aqui é I cortado L2. Esse cara repara que está na ordem errada. Ó. Tem que dar 1, aqui deveria ser 2, 3. Então você tem que inverter aqui. Né? Então esse cara é menos IH cortado L1. Então ele é menos o IH cortado, esse IH cortado que sai do computador vou ter aqui fora. Né? Então ele é menos IH cortado L1. Esse menos está aqui, trocou esse sinal. Então aqui mais ou menos virou menos mais. I. Agora, se você for olhar, para dar uma ajeitada, vamos tirar esse menos mais e esse I em evidência. Então, acho que aqui está certo. Saiu I, aqui ficou I ao quadrado, aqui ficou menos mais. Então, quando você bota menos mais para dentro, aqui fica menos mais,
que é o que esse cara tinha. Repara que esse cara é mais. Então aqui tem que ser mais ou menos. Porque... nossa, como eu sou esperto. Então esse I ao quadrado é menos 1, troco o sinal, então ficou mais ou menos. Mais ou menos H cortado, e essa é a definição do L mais ou menos. Então esse cara é mais ou menos, H cortado, L mais ou menos. Deu certo. Agora L mais com L menos. L mais com L menos, está aqui. Mais e menos. L1 com L1 dá 0, L2 com L2 dá 0, então é isso com isso e esse com esse. Então aqui é menos I L1 com L2, mais I L2 com L1. Você pode, digamos, inverter esse segundo, então fica menos L1 L2, soma duas vezes. L1 com L2 é I H cortado L3. Esse cara é I H cortado L3, menos I com I ficou mais 1, L3 é LZ, então deu 2H cortado. Acabou. Né? Acabamos o vídeo com essa conta. Aí agora aqui vem a pergunta óbvia, que você pode fazer essa daqui, né? A gente dá um propósito para isso no próximo vídeo. Falou!